A presença hoje é do secretário de Estado de Justiça, Luiz Carlos Cruz. Nós damos sequência a uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Secretário, o senhor terminou falando no programa de ontem a respeito exatamente dessa capacidade do sistema poder reintegrar o detento ou o apenado à sociedade exatamente pela via do trabalho, como fator primeiramente de autoestima. De autoestima, de autorrespeito, na medida que ele adquire uma habilitação, uma capacitação que permite ele se reintegrar de uma maneira diferente da qual ele foi recolhido pela sociedade. Abstraído do fato de nós estamos vivendo uma brutal onda de desemprego no Brasil, inédita inclusive, né? Mas também para as empresas isso é um insumo interessante, porque pode representar uma mão de obra para a empresa desonerada de muitos encargos que ela tem na contratação da mão de obra aqui fora, né? Se há devida qualificação, se há devida habilitação, pode ser economicamente interessante para o sistema produtivo que o preso trabalhe, que o preso produza, né? Afirmativo. O que é importante colocar é que nem todo preso está pronto para o trabalho. Sim. Então, a coisa mais importante, assim que o preso ingressa no sistema prisional, é que ele seja disciplinado, né? A disciplina é a base de tudo. A partir do momento que ele está disciplinado e que ele aceita a situação dele, que ele está cumprindo pena, e que se ele cumprir as regras, vai tudo melhorar na vida dele, é para ele oportunizado a educação, o trabalho e a qualificação profissional. A partir daí, a gente começa a ver o preso que efetivamente aproveita aquela oportunidade e ele começa a colocar aquilo ali como grande portal de saída dele. Através do trabalho ele vai acelerar o cumprimento da pena, porque cada 3 dias trabalhado é um dia de pena. E se ele associar o trabalho com um estudo, uma qualificação profissional, a cada 3 dias ele pode remir 2. Né? Então, a partir do momento que ele passa a ser um grande negócio para ele o trabalho, ele se torna um preso de pouquíssima periculosidade. Porque imagina também um empresário, quando coloca uma planta industrial, e se o preso não tem o perfil e não está preparado para o trabalho, ele pode destruir todo aquele investimento do empresário. Então, isso que é importante, a gente identificar o perfil, trabalhar na questão da disciplina, deixar ele pronto para o trabalho, e aí sim, a partir desse momento, vários empresários, inclusive aqui no Espírito Santo já tem, a empresa Pimpolho é um exemplo disso, uma empresa de calçados infantis, que está instalada dentro da unidade prisional, dentro do regime fechado. Então, isso que é importante, já a partir do regime fechado, começarmos com o trabalho. E a Sejus também, nesse projeto, além do curso de formação profissional, ele vai criar atividades laborais como se fossem franquias. Então, essa mesma franquia vai estar instalada no fechado, depois no semiaberto, e se o preso, quando colocado em liberdade, quiser, através de um microcrédito, montar um negócio como autônomo ou como microempresário, ou mesmo através do sistema de cooperativa, ele pode reproduzir a mesma planta na qual ele trabalhou lá dentro, tudo montado de forma modelada, dentro de um projeto que já deu certo, já testado desde do fechado até o semiaberto. Agora, dentro dessa lógica, foi que eu conversei lá em Curitibanos, no entorno do presídio começou a se instalar uma série de indústrias. Então, eles têm lá cerca de 900 presos, todos os 900 presos trabalham. E não tem mais espaço para construir indústria, então foram para Chapecó. E também já não está tendo mais espaço para construir indústria. Então, a ideia hoje, que a gente já está com esse pensamento, de tentar trazer parceiros privados, é de construir um complexo industrial com uma unidade prisional. Dentro desse complexo, atendendo já no regime fechado e semiaberto o público trabalhar. Então, a ideia é que esses próprios empresários identifiquem qual é o tipo de qualificação profissional para que a gente já possa, através dos cursos de formação, dar essa qualificação e já poder, então, casar a qualificação com o tipo de planta laboral que for colocado pelo empresário. E o que a gente conseguiu perceber muito claramente? O Espírito Santo ainda está um pouco tímido com essa proposta de se instalarem dentro das unidades prisionais. Mas Santa Catarina, inclusive, durante a visita que eu fiz, eu convidei um empresário a vir conhecer. E ele já está, assim... Propenso? Não mais que propenso. Ele está correndo atrás, já está com investimento. Nós estamos com uma burocraciazinha que estamos fechando junto ainda com os órgãos de controle, a Seconte, a PGE, para dar transparência ao processo. Por que foi esse empresário
A e não B, C e D. Então a gente tem que criar, né, um chamamento público, oferecendo aquela mesma oportunidade para outros, esperar um tempo para ver se aparece interessado, para que aí sim, não havendo outros interessados ou havendo interessados, tenha algum processo de concorrência. Eu acho nesse momento um preciosismo porque a gente tem muitas vagas e a dificuldade é a gente começar. Então, acho que tem que iniciar o processo e ao longo do tempo. Emular. Havendo muita procura, a gente regule isso de uma forma. Exatamente. Mas a gente tem que entender que na gestão pública tem essas dificuldades e a gente precisa da transparência e criar um processo que efetivamente não cause dúvidas por que empresário A e não B que foi contemplado com a planta. Mas esse Isso é o que se chama colocar foco na eficiência e não na eficácia. Seria afirmativo. Mas, de qualquer forma, esse empresário, inclusive, ele fez uma palestra na FINDES. E ele colocou, porque ele tem uma indústria de fabricação de móveis, e é um tipo de indústria que tem a mão de obra intensiva. Ele coloca que ele tem unidades fora, também unidade prisional, só que a unidade interna dele, dentro do complexo lá de Curitibanos, ela tem um custo 62% menor. Previsível. Previsível. Então, é uma competitividade muito grande. Você poderia colocar uma planta. Foi o que a gente estava observando no bloco anterior, quer dizer, mesmo considerando a situação singular do Brasil hoje, com essa leva de desempregado, né? Mas do ponto de vista do empreendedor brasileiro, que o senhor creia, é uma jornada assim, empreender no Brasil, pelo que representa toda uma carga tributária, toda uma complexidade burocrática, todo um déficit de infraestrutura, né? Isso passa a ser um diferencial de competitividade muito forte, muito atraente. Agora, secretário, a formulação é irrepreensível. Temos tempo, temos recursos, temos alinhavamentos entre seus pares que convergem para a implementação disso, para fazer isso acontecer? Sim, uma coisa que acontece, que me causou até estranheza. Eu nunca trabalhei no Executivo Estadual, e aqui existe uma convergência muito grande entre as secretarias, né? Todo o apoio, a gente tem um estreitamento, a gente consegue conversar. Então, as coisas têm o seu tempo para acontecer, mas tem se acelerado, né? A gente tem vontade de fazer com muita ânsia, mas a gente sabe que tudo tem um tempo, mas dentro do tempo que a gente espera que seja razoável, eu acredito que a gente consiga realizar todos esses eventos. Em termos de orçamento, o governador garantiu dentro do orçamento próprio, né, do governo, verbas para a gente fazer os projetos, inclusive com ampliação de 2.100 vagas. Além disso, nós temos a carta consulta do BID, que são mais 1.200 vagas. Se a gente conseguir algum outro parceiro privado para construir um complexo industrial, a gente ainda pode ampliar mais ainda esse número de vagas. Então, assim, as oportunidades são grandes e as perspectivas são muito boas. Hoje, esse evento que nós, inclusive o governador também participou, sobre PPPs, eu vi que o Espírito Santo ele vive um momento muito especial, até pela sua nota, né, nota A, com responsabilidade fiscal. E como você muito bem observou, Gustavo, aqui é um ponto de logística fantástico. Então aqui a gente pode produzir para o Brasil e para o mundo com vantagens econômicas, até porque o crédito fica mais barato, porque é um Estado que tem responsabilidade fiscal e tem capacidade de se pagar. Além de não ter dívidas, ele ainda tem poupança com o Fundo Soberano. Então, o momento aqui é especial. Então, quem conseguir perceber isso, ele com certeza vai investir, e investir dentro do sistema prisional é muito mais vantajoso. Além de não ter os encargos previdenciários, os encargos trabalhistas, você não precisa ter um setor de RH sofisticado, não precisa do departamento jurídico por demandas trabalhistas, e nem aquela contingência do passivo trabalhista que todo empresário... Isso são custos que não estão nem apropriados naquele cálculo que você fez de 60 e tantos por cento a menos. Não estão apropriados. Porque, além disso, ele está lá dentro de um terreno que é um terreno do Estado. Ele não paga pelo terreno e é um terreno onde tem proteção, porque o Estado está dando proteção àquela área. Então, é uma série de vantagens. E agregando mais um fato, que é o que o trabalho do preso, ele tem uma produtividade de cerca de 30% acima de um trabalhador normal. Porque ele não tem preocupação de ir embora para casa, não tem preocupação de buscar filho na escola, não fica no celular, não fica no computador jogando paciência, ele só foca no trabalho, o tempo que ele tem. Então, além disso, a produtividade dele é maior. A presença hoje é do secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz. Voltamos já.
Voltamos com a presença do secretário de Estado de Justiça, Luiz Carlos Cruz. Secretário, nas tratativas da implementação daquela central de penas alternativas, qual a expectativa de vê-la operando efetivamente? Acredito que até o meado do ano que vem a gente está com ela funcionando razoavelmente bem. Esse ano vai ser um ano de estruturação, de projeto, planejamento, até porque pela responsabilidade fiscal, o custeio do Estado ele não pode ser superior ao custeio de 2016 corrigido pela inflação. Sim. E no sistema prisional isso é um agravante, porque a população prisional cresceu praticamente 5 mil presos a mais do que em 2016. Então a alimentação, uniforme, gasto de água, gasto de energia. Então é muito difícil para a unidade prisional se manter dentro desse quadro de responsabilidade fiscal. Estamos procurando fazer o máximo. Então esse ano é um ano de projeto, de preparação. Montamos dentro da Sejus um escritório de projetos. Nós temos também uma assessoria de compliance para poder atrair parceiros privados, para que a gente possa ter capacidade de investimento já a partir do ano que vem. Na verdade, o senhor está caminhando, desde que o senhor tenha um prazo e os recursos necessários para isso, para reconfigurar o sistema prisional como uma unidade que vá muito além da função original dela, né? Acho que, na verdade, é a função original dela. Só que nunca foi implementada. O que é curioso, que o STF ele teve que reconhecer que nós vivemos no sistema prisional um estado de coisas inconstitucionais. Sim. Não tem como cumprir a Constituição dentro do presídio. Então, o que a gente está tentando justamente é fazer isso. Eu acho que é possível. Nós temos uma lei de execução penal que ela prevê muita coisa boa e nunca foi observado pelo sistema mesmo, né? Não é só o executivo, mas também é o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, a Defensoria. Eles nunca tiveram um olhar para dentro do sistema. Eles se preocupam muito na parte processual. Depois do processo, tudo é relegado a segundo plano. Inclusive, uma das coisas que podem ajudar bastante o sistema prisional é o aproveitamento das penas pecuniárias. Por que não há pena? O preso vai preso e manda para o sistema prisional, porque a pena pecuniária também não vai para ajudar a custear o serviço. E o próprio CNJ ele colocou essa situação numa conversa que tivemos no mês passado, que eles usariam então a pena pecuniária para manter essa central de alternativas penais. Então isso é uma coisa muito boa, porque com isso a gente ganha uma sustentabilidade nesse projeto. É um projeto perene. Eu acho que as penas alternativas, elas tendem a crescer desde que a sociedade ganhe confiança nas penas alternativas. Porque hoje o cidadão ele não vê ninguém prestando serviço comunitário. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa coloque uma camisa do sistema e ele entre num projeto como cuidar de uma escola, e todo sábado e domingo está ele lá pintando a escola, cuidando, recuperando, ou um hospital, ou uma praça pública, qualquer tipo de aparelho público, as pessoas vão ver que aquele camarada cometeu um crime, ele não foi preso, mas ele, através do trabalho dele, esse trabalho comunitário, resgatando a dívida dele. Ele está resgatando a dívida dele. Então, essa impressão que se dá de que não realmente ele está pagando. O senhor falou de 2016 a 2019, 3 anos aumentou a população em 5 mil? Em cerca de 5 mil. Nós temos uma taxa que... É quase uma enxugação de gelo, né? E a taxa de reincidência é muito grande porque nunca foi investido no trabalho e na qualificação profissional do preso de uma forma que pudesse evitar essa reincidência. A propósito disso, nós estamos vendo uma situação muito inédita no Brasil, quando, pelo menos é o que se sabe, pelo menos para mim, eu sou bem rodado, né? Pela primeira vez, o sistema prisional acolheu personalidades expressivas, socialmente relevantes. E acha que isso é um caminho de assegurar que, sendo a lei democraticamente para todos, ela vai cumprir a função pedagógica de inibir ou conter as transgressões e, digamos assim, essa cultura de violência, porque a cultura da violência não pode ser debitada só apenas na questão da injustiça social. Claro que uma sociedade que se pretende justa deve oferecer a todos a mesma capacidade de arrancar, né? De partir. Chegar é escolha de cada um. Pelo menos eu penso assim. Mas o senhor acha que, de repente, começamos a caminhar para um entendimento e uma consciência da sociedade que a lei é democrática mesmo para todos e deve cumprir? Agora eu vou falar como delegado de Polícia Federal. Eu acho que é importante que a lei seja para todos. Eu acho que vivemos numa república
vivemos num sistema democrático. Então aqui não é uma oligarquia, não é uma monarquia, ninguém tem sangue azul, né? Não somos aristocratas. Então a lei tem que valer para todos. E eu acho que quanto mais alta é a autoridade, maior deve ser a punição, porque tem que ser exemplar. O que já é até um discurso retórico, mas o mais importante é que a pessoa saiba que se fizer alguma coisa errada, ela vai ser punida. Então, isso inibe. E a percepção que se tinha no Brasil, acho que até antes da Lava Jato, é que não, pode fazer qualquer coisa porque não vai dar nada. No nosso nível, a lei não chega, nós estamos acima da lei, né? Então, nós vivemos num país onde tem pessoas que vivem abaixo da lei e a lei não atinge eles, e tem aqueles que vivem acima da lei que a lei também não atinge eles. Então só tem uma faixa muito grande e densa, onde a lei atinge, e só esses que lotam o sistema prisional. Então nós temos que ampliar efetivamente essa faixa, porque aí nós vamos ter uma justiça social que permita que o ingresso dentro do sistema prisional seja uma coisa, uma última instância mesmo, né? Que é a última ratio do sistema penal. A gente tem que construir um sistema de justiça social onde as pessoas não precisam ser presas. Ela tem que funcionar e as pessoas têm que ter responsabilidade sabendo que tem que fazer a coisa certa. Mas como eles acham acima da lei que nunca vão ser alcançados, então eles conseguem escapar. A Lava Jato deu um passo muito grande, mas eu acho que ela não atingiu onde deveria ter atingido. Ela tem que avançar, né? Mas a gente vê forças de poderes aí tentando desmanchar e o alcance, né, da persecução penal. Esse alcance tem que ser amplo e tem que estar em todas as esferas de poder e todas as instâncias, efetivamente. O senhor, como homem da lei, então, cuja vida sempre teve desse lado, o senhor endossa e torceria para a manutenção da Lava Jato, inclusive de uma maneira mais consistente? A Lava Jato ela precisa ser compreendida, se eu permite mudar um pouco o foco. Por favor. Ela tem que ser compreendida através da Convenção de Palermo. O que é a Convenção de Palermo? Ela é uma convenção para combater as grandes organizações criminosas transnacionais. Ela foi muito incentivada pela OCDE, por quê? Porque as grandes organizações criminosas transnacionais, muitas conhecidas como máfias, elas desequilibram o livre comércio, né? Então, agora, qual o mecanismo para se combater essas grandes organizações? Então, é um mecanismo próprio. Se a gente pegar a lei de organizações criminosas, a gente vê vários instrumentos que ali foram colocados que permitiram que a Lava Jato avançasse. Só que são instrumentos que não são estudados num curso de direito penal, num curso de processo penal. Eles não são mais uma ferramenta, eles são uma ferramenta dentro de um arcabouço jurídico diferente, moderno, aonde todos os entes de persecução criminal, eles devem se juntar, independente deles serem jurídicos ou não, como é a questão do COAF, da Receita Federal, convergir para que a gente possa combater essa organização, porque é diferente do criminoso que a gente estava falando do sistema. Esse é invulnerável socialmente, mas as grandes máfias, as grandes organizações, eles são mais poderosos às vezes que muitos governos. Então, se a gente não tiver um grupo coeso, né, participando, discutindo e buscando combater ou neutralizar essas organizações criminosas, a gente vai perder o jogo. Então, é comum, sim, que a polícia converse com o Ministério Público. Inclusive, a cooperação internacional, ela é favorecida e a gente vê a troca de informações com o governo da Suíça, com o governo norte-americano, né, na questão da investigação da Lava Jato, na busca pelo dinheiro, né? Então, essa cooperação internacional, essa convergência e essa aproximação dos órgãos de persecução e de controle, elas que fazem que tenha algum sucesso a investigação. Se a gente voltar para o Código de Processo Penal e para o Código Penal, a gente não tem ferramenta para combater esses crimes. E realmente, agora, essa lei ela tem que ser aplicada só para organizações criminosas de grande porte, porque é como se fosse um remédio, né? É que a gente fala, quando alguém vai e amputa a perna de alguém, isso a princípio é uma lesão grave, mas se for um bombeiro para salvar a vida, se tiver uma perna presa nas ferragens, essa foi a única maneira de salvar, isso é um remédio. É um remédio extremo e grave, mas foi a única coisa que pôde salvar a vida daquela pessoa. Então, essa lei de combate ao crime organizado, ela é esse remédio amargo, muito duro, mas não tem outra maneira de combater o crime organizado estruturado, institucionalizado, ou as grandes máfias, sem uma lei como essa, onde
todos os entes se conversem e consiga produzir provas robustas para poder incriminar pessoas que não cometem crime à luz do dia, que muitas vezes não tocam na res delitiva. A gente precisa de um nível sofisticado de investigação para poder alcançar essa pessoa pelo arcabouço, pelo recurso que ele não consegue comprovar como é que chegou às suas mãos. Então, é uma coisa complexa. E esse caminho, eu acho que é um caminho irreversível, mas a gente já está dando um revés momentâneo, mas eu acredito que para o Brasil querendo entrar no CDE, ele vai ter que começar a cumprir com mais rigor a Convenção de Palermo. Secretário, muito grato pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui falando para nós e compartilhando conosco também uma visão de um sistema que nós, enquanto sociedade, claro, desejamos. Obrigado, meu amigo. A presença do secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz. Até já.